Paz do Senhor para os irmãos e todo o nosso Brasil, amém. Deus abençoe para a honra e glória do nosso Deus a cada um. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade que Deus vem trazer sobre cada família nesta noite, a unção, o poder e a glória dele, amém. Estamos iniciando esta live nesta noite falando da criação de filhos, né? Mas já quero fazer uma oração aqui em prol, Deus de poder, Deus de glória, sobre a vida das famílias dos lares, amém, irmãos? Hoje recebemos uma notícia, mais um lockdown, né? E provavelmente não vai poder, durante esses 15 dias, né, ter a movimentação normal, né? Está chegando a 60% de infectados em Brasília e os hospitais, né, os postos não estão suportando mais a quantidade de pessoas infectadas que se aparece, aqueles que vêm com caso grave, né, da Covid, né? E já estava sentindo isso, né? Devido à negligência das pessoas, a falta de vigilância, né? Muito é falta de vigilância, falta de saber que nós estamos diante de uma situação gravíssima pelo mundo e as pessoas acham que nós estamos vivendo uma certa doença, né? Diante da normalidade que a gente vê em outras doenças, em termos de que tudo é grave, né? Mas sabemos que essa vem para dilacerar a humanidade, né? Uma parte da humanidade. Então, quem não ficar ligado, não buscar vigilância, oração, né, fazer os conceitos, né, da vigilância sanitária, né, a direção que é dada pela medicina, sabemos que muitos perderam as suas vidas, né? E vamos orar para que Deus venha cessar esse mal. Estamos orando já há um ano e sabemos que tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Nós estamos hoje nesse momento triste, né? Além das pessoas que já perderam as suas vidas, estamos vivendo um momento crítico no mundo e sabemos que temos que se adaptar, né? Mas tem muitas pessoas com medo. Eu quero até falar um pouquinho do medo, né? Porque o medo faz parte, né, das coisas que acontecem, que estão acontecendo, né? Traz um medo no coração das pessoas. Mas na verdade nem de todos, né? Porque está acontecendo esse lockdown exatamente pela negligência. Bares, né? Lanchonetes, tudo abarrotado, sem vigilância, sem máscara, sem distanciamento. E isso trouxe uma proliferação da doença nas pessoas. Nós sabemos que a aproximação, né, traz o fortalecimento da enfermidade na vida das pessoas, né? Mas vamos orar, está tudo no controle do Senhor. Nós sabemos que Deus não tem culpa, né? A doença, ela vem, já estamos no Apocalipse, nós temos que lutar para viver uma vida em paz, viver uma vida em paz com Deus, né? Com este mundo ninguém tem paz. Mas o que acontece? Se você está na posição diante do Senhor, você está preparado para o arrebatamento que está próximo, né? Se você está na obediência, se você está na vigilância, se nós estivermos, né, na obediência a Deus, nós estamos prontos para a vinda de Cristo. E é isso que está acontecendo, é a aproximação da vida do Filho de Deus. E as pessoas estão criando o tempo de Noé, né? Se davam em casamento, bebiam, comiam, e anunciando ali a vinda do dilúvio e as pessoas fazendo chacota de Noé, né? A igreja verdadeira fala da salvação, fala da libertação, fala das pessoas buscar a face do Senhor, mas muitas pessoas estão brincando com isso. E Deus, Ele está dando a chance, a oportunidade das pessoas buscar a sua conversão, buscar seu arrependimento, buscar a face do Senhor, e muitos estão criando o tempo de Noé, né? De estar ali negligenciando a vinda do Salvador, né? E vamos orar por essas pessoas, vamos orar pela nossa igreja, né? É um momento triste que a gente já estava ali caminhando já com oração, né? Com louvores, com palavra, Deus, né? Falando, Deus trazendo grandes testemunhos dentro da igreja, né? Mas nós somos a igreja. Aonde você estiver, você vai fazer a diferença e vai continuar na oração, vai continuar na sua fé, amém? E perseverando e lutando para que possamos, né, sair desse deserto, né? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, diante da Tua presença, eu apresento esse momento de palavra, esse momento de estudo, direcionado pelo Espírito Santo do Senhor.
Te peço, Pai, que o Senhor alcance o coração dos teus filhos que estão neste momento assistindo esta live. Senhor amado, aqueles que vão participar ou que vão estar, Pai querido, posteriormente ouvindo o vídeo, Pai, desta mensagem. E assim eu te peço que o Senhor venha trazer, Pai, a solução nesta causa desta pandemia. Envia teus anjos de cura, de proteção, Pai, contra, Deus, poder o laço de morte na vida desta nação, Senhor amado. Cobre com teu sangue, Senhor amado, as pessoas que tenham vigilância, que as pessoas tenham temor a Deus e possam cuidar das suas vidas, Pai querido, sair dessas farras, sair desse mundo profano, dessas coisas que vêm, a carnalidade. Pai querido, Deus de todo o poder e toda a glória, Deus tem falado, se o povo não ouvir, Deus de poder, Deus de glória, a sua correção, se o povo não ouvir, Pai querido, Deus de poder, o desejo de Deus, a mão do Senhor virá e está vindo novamente. Pai querido, que o Senhor venha trazer essa consciência racional no coração das pessoas, que elas venham ter calma dentro dos seus lares, que elas venham buscar a tua face e assim valorizar, Deus poder, a tua presença na tua casa. Quantos deixaram a tua casa pela vaidade, quantos esfriaram, Senhor amado, e não buscaram a tua presença, não viram que aqui, para este momento, estamos vivendo a volta de Jesus, e assim verdadeiramente se converter dos seus maus caminhos, se arrepender verdadeiramente dos seus pecados. Pai querido, a chance está sendo dada e as pessoas não estão vendo. Te peço, Pai, fortalece a igreja por este momento, fortalece a nossa família, nos livra desse laço, dessa pandemia, Senhor amado, que possamos se livrar Pai querido, nesse século deste mal. Senhor amado, tem misericórdia, mas guarda a entrada das nossas portas, da nossa casa, do nosso coração. Cada laço seja abençoado em nome de Jesus. Todo laço do inimigo, todo laço, Senhor amado, de desespero seja lançado por terra e coloca na paz do teu Espírito em cada lar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero falar para os irmãos a respeito de Mateus 14, 22, 36. Depois você pode ler lá. Eu tenho que dar aqui o estudo sobre a criação de filhos, né? Que assim é o tema de hoje. Provavelmente domingo nós estaremos com a igreja aberta, né? E estaremos aqui na live no domingo, né? Continuar com a live no domingo, na sexta, e vamos pela fé, né? Deus vai resolver isso em nome de Jesus e as pessoas se conscientizar mais, né, irmãos? Que eu sabia que depois desse questão da virada de ano ia só afunilar essa questão, porque a gente vê as pessoas negligentes, as pessoas que nem filhos bastardos, né, desesperado para ir para uma roda de cerveja, para ir para um bar, para ir para farra, para ir para gandaia. Então, assim, essas pessoas que estão prejudicando, né? Essas pessoas que estão buscando trazer enfermidade para seus lares, né? Matando seus pais, seus avós, trazendo situações difíceis para a família, diante de um momento que a gente tem que estar em vigilância, em ordem e decência, né? Em disciplina. E aí as pessoas indisciplinadas terminam trazendo essa situação para o Estado, né, para o país, né? Então vamos aqui falar sobre o que pode acontecer dentro dos lares. A questão agora, já estamos vivendo um ano com essa pandemia, né? Chegou um ano agora no mês de fevereiro, que foi quando iniciou, em 2020, e aí gera muitas coisas, e um deles é o medo, né? Se as pessoas bem tivessem medo, né, não fariam o que fazer, o que estão fazendo, né, para acontecer um lockdown novamente. Mas eu vou falar aqui do medo da vida, do medo de viver, do medo do amanhã, né? Quando a gente está com Jesus, nós temos que ter temor a Deus, obediência, ser disciplinado por Ele, pelo princípio da palavra, né? Mas eu quero falar aqui, irmão, que aconteceu com Pedro lá em Mateus 14, 22, 36, se você quiser anotar. O medo transforma os sonhos em pesadelos, né? Aborta a esperança, alimenta a dúvida no lugar da fé, né? Então você não pode nunca deixar a fé, o medo substituir a fé, né? A fé tem que prevalecer, mesmo diante das lutas, das batalhas, porque assim, que nem eu sempre falo, irmão, quem estiver na presença de Deus, falo sempre na igreja. Quem nos fala é o pastor Jário da Assembleia de Deus ao Avivamento Pentecostal. Eu me apresentei para aqueles que não me conhecem, né? E por acaso podem assistir esse vídeo. E daqui da Ceilândia, né? Em Brasília, na QNN2, Conjunto B, lote 45, Ceilândia Sul. Mas, irmãos, nós estamos diante de uma situação que as pessoas não... Tem muitas pessoas desesperadas, né?
Mas por quê? Porque estão com medo e não buscam aquele que pode nos ajudar, que é Jesus. Você que pode ouvir essa mensagem hoje, né? Busque a Deus, busque, né, ao Senhor. Como é que eu busco, pastor? Se a igreja está fechada, pois é, estava aberta e agora ninguém vai ter acesso porque vai estar fechada, né? Quando está aberta, ninguém quer ir. Quando está aberta, ninguém busca a Deus. Quando está aberta, ninguém quer se esforçar para ter uma comunhão verdadeira de louvar a Deus e se ajoelhar diante do Senhor com fé no coração, para que Deus possa ouvir o seu clamor e trazer a providência, né? Agora, mesmo assim, Deus tem sua misericórdia, né? A igreja é fechada. Quem é a igreja? Está fechado o templo, mas a igreja é eu e você, né? Então você pode fazer uma campanha na sua casa, com a sua família, de louvor, de adoração, né? Fazer uma oração de madrugada, fazer uma oração deitar, levantar, fazer um propósito com Deus, né? Deus é o mesmo Deus da igreja, é o mesmo do templo, é o mesmo Deus na sua casa. Só que na palavra de Deus fala que nós temos que congregar, nós temos que compartilhar a nossa vida, nosso louvor, junto com o irmão na igreja para Deus, né? Continuando aqui, irmãos, então deixe o medo substituir a sua fé, né? Nos faz recuar diante da tempestade da vida. O medo faz recuar diante da tempestade. Uma delas é essa que nós estamos vivendo e muitas outras coisas que tem na nossa vida. Com isso vem a depressão e o desânimo, né? Então, existe muitas pessoas depressivas porque o inimigo vê aquela situação de calamidade espiritual, frágil, fraca, e o diabo entra, irmãos, e tem o demônio da depressão. Ele precisa ser repreendido na minha vida e na sua vida, porque o mundo hoje está numa situação maquiada, né? Dizendo que está tudo bem, mas as pessoas estão depressivas, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão com a alma, né? Com a alma suja, né? Falar do dia em que Pedro andou sobre as águas, né? Quando reparou no vento forte. Então, ficou com medo e começou a afundar. Então, a gente está vendo essa pandemia, está vendo essa situação que o Brasil está vivendo, a nossa vida financeira, a nossa vida espiritual, a nossa vida sentimental, a nossa vida, todas elas são atingidas, né? De alguma forma. Então, nós precisamos agora, mais do que nunca, de Jesus na nossa vida. Quando a gente busca Jesus é porque nós queremos uma mudança, nós queremos um milagre. Então, quando a gente fala assim, Jesus, deixa eu ir até o Senhor, ele falou por quê para Pedro? Venha. E quando a gente vai buscar Jesus, naufraga. Às vezes a gente, né, vai submergir diante da circunstância, porque a fé perde, o medo ganha, né? Não pode, se estamos buscando Jesus, temos que ter fé no nosso coração. Não é desfalecer, né? Não é simplesmente se adaptar ao sistema de forma aceitável. Não, se adaptar às normas dessa situação da pandemia, mas não aceitar, repreender todo o tempo, né? Repreender, orando a Deus, pedindo a Deus para tirar esse mal deste século, né? Deste mundo, e assim possamos passar por mais um deserto, né? Mas diante da fé. Não é isso que está se passando com você, né? A questão do medo, de submergir, Deus chamar para que tenha uma comunhão com Ele, bota o joelho no chão, saia da carnalidade, saia do medo, saia dessa questão de viver um atrofiamento, de viver uma vida, um casulo espiritual, né? Rompa, busca o objetivo que é Jesus, que Ele vai trazer uma nova vida, mesmo diante das lutas, das batalhas, tudo, né? Estava bem, mas agora as coisas parecem estar afundando, né? O medo bateu a porta e o coração está apertado, né? Jesus não é indiferente à sua luta, Ele ama você. Jesus veio ao encontro de Pedro no meio da tempestade e lhe estendeu a mão. Então nós estamos numa tempestade, irmãos. Ele não é indiferente à nossa luta, Ele não é indiferente à minha dor, Ele não faz, né, pouco caso da minha dor, da minha luta, do meu medo, mas Ele está ali dando a mão para que a gente venha obedecê-lo, ser disciplinado, ser orientado. O problema é que as pessoas querem fazer as suas vidas do seu bel prazer, do seu jeito, né? E termina entrando numa escuridão, e aí vem o desespero, perde a visão de Deus, né? A visão de encontrar Deus, né? De buscar a Deus diante das lutas, das batalhas, e termina às vezes nem buscando a Deus por achar que não tem mais solução de nada na vida.
né? E não é dessa forma. Deus quer que nós sejamos transformados por Ele, o nosso coração, e saber que Ele sustenta nossas mãos, né? A nossa vida. E Jesus veio ao encontro de Pedro, no meio da tempestade, ele estendeu a mão, né? Ele quer fazer o mesmo com você. Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Você quer entregar a sua vida? Então entregue a Deus nesta noite. Apresente as suas causas, as suas mazelas, o seu medo, a falta de fé. Irmão, não tem outro Deus além do nosso Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo, não existe. Amém? A solução está nas mãos de Jesus, né? De sermos protegidos, guardados. A igreja está sendo guardada até agora, a nossa família, né? As nossas posses, nossos bens, está sendo tudo direcionado e guardado por Deus. O nosso futuro, o nosso hoje. Mas precisa ter fé em Deus, né? Não entrar em desespero. Porque quando Jesus estava ali, Pedro estava afundando porque ele terminou perdendo a sua fé, né? Mas Deus segurou na sua mão. Quando a gente quer buscar Jesus, quer viver com Jesus, mesmo perdendo a fé, Ele estende a mão para nós. Amém? Glória a Deus. Quero deixar aqui, amém, em nome de Jesus, a palavra sobre o ensinamento rapidamente sobre a criação dos filhos, né? Quero deixar aqui um texto escrito aqui que eu escrevi, amém, da criação de filhos, e vou entrar na ilustração aqui do ensinamento. E também um pouco da palavra, vou ser bem breve, amém, para não tomar tempo dos irmãos, que eu comecei um pouquinho já tarde, e aí eu quero ser breve e vou pontuar para a gente continuar a semana que vem, assim se Deus permitir, amém? Os nossos filhos devem ser ensinados por princípios da palavra de Deus, irmãos, para ser entregue a Deus, para que eles possam viver com Deus, né? Então, por que essa geração está desse jeito? Por que nós estamos vendo pessoas, notícias ruins a todo tempo, pai matando filho, filho matando pai, né? Esposo matando esposo, esposo matando esposa, feminicídio, né? Tantas coisas acontecendo, porque essas pessoas provavelmente não tiveram o princípio de Deus nas suas vidas. Os seus filhos, né? Esses são a geração que os pais não tiveram, né? Não se preocuparam, foram omissos de trazer a direção de Deus para a vida delas, né? Então nossos filhos devem ser ensinados para princípios da palavra pelos princípios da palavra de Deus, pelos princípios da palavra de Deus, né? Para ser entregue a Deus, para que eles possam viver com Deus, porque os nossos filhos são promessa de Deus, mas eles não são para nós, eles são feitos para que possamos cuidá-los e assim apresentar eles a Deus e entregar na mão de Deus para que eles possam ter uma vida com Deus. Para quê? Para a salvação, né? Para a salvação eterna. Os nossos filhos devem ser criados por nós para Deus, não para nós. Os nossos filhos não podem ser criados por nós para nós, né? Devem ser criados por nós para Deus. Então, interrompimento, né? Tem pessoas que criam seus filhos, amém, para si mesmo. Então é um erro muito grande. Nós vamos cuidar dos nossos filhos até morrer, na proteção, ali acompanhando, né? Trazendo uma direção de Deus para a vida deles, sempre. Mas nossos filhos é criado para Deus. Como nossos pais criam nós, não para o mundo, mas para Deus. E nós somos nossos pais porque somos ligados biologicamente. E com amor também, como amar ao próximo como a ti mesmo. Nós amamos a nossa mãe, nosso irmão, nosso primo, nossa família, nossa igreja, né? Isso é um amor que é abrangente, né? Mas a nossa missão é criar os filhos para os princípios, com os princípios de Deus para Deus, né? Então, irmãos, a possibilidade deles, né, não resistir à vontade de fazer a vontade do mundo, de não fazer a vontade, né? A possibilidade deles não resistir à vontade de fazer o que o mundo assim quer que eles façam, né? É muito grande que eles não consigam se não forem, né, orientados pelos pais para servir a Deus pelos princípios de Deus, né? Então a possibilidade das pessoas não resistir à vontade do mundo é muito grande,
nossos filhos precisam ser criados, né, na disciplina, nos princípios de Deus, para que eles possam resistir o mal, que eles possam resistir o mundo, que eles possam resistir todas as mazelas durante a sua vida, para que eles consigam servir a Deus, né, para que eles consigam a salvação. Então, se nós colocamos os princípios de Deus no coração dos nossos filhos, nós estamos entregando a vida deles a Deus, né? Os filhos criados só pelo nosso entendimento, né, sem nenhum testemunho de Deus na vida dos pais, né, se não houver testemunho dos pais para com os filhos, né, às vezes podemos levá-los a erros irreparáveis, né? Então, os filhos criados só pelo nosso entendimento, só pelo nosso achismo, pelo nosso punho, pelo nosso jeito, porque às vezes nós erramos, muitas vezes, e às vezes nós queremos que nossa forma de criar seja perfeita, porque é pai. Não, nem todo pai é perfeito. Então a gente tem que buscar a orientação do Espírito Santo de Deus, tem que buscar a orientação de Deus na palavra, ou seja, trazer os princípios para o nosso coração, para ter testemunho para os nossos filhos e trazer esses princípios junto com os testemunhos para o coração dos filhos, né? Então, irmãos, às vezes os pais não ligam, né, para os comportamentos dos filhos, comportamentos ruins, mas por achar que é uma criança, são omissos na repreensão do mau comportamento dos filhos, né? Então, achar, não é uma criança, é um menino, deixa ele viver. Então, as pessoas acham melhor, sabem que está errado, sabem que o comportamento não é correto, mas são omissos, porque querem transformar essa omissão em amor, né? Dizer que não está corrigindo porque ama, dizer que não está chamando atenção porque ama, né? Como eles não têm coragem de corrigi-los, terminam transferindo, substituindo a sua omissão para uma atitude de compreensão, né? Dizendo que é amor. Uma atitude de compreensão do omissão. Eu sou omisso. Aí eu compreendo e transfiro isso para o amor. Não, é porque eu amo, né? Quer dizer, irmãos, que o amor pode ser culpado por uma criança ter uma atitude errada lá na frente por uma omissão do pai hoje, né? Se a gente colocar o amor como uma falta de omissão, né? Com a falta de omissão, colocar o amor no meio, nós estamos botando culpa no amor lá na frente, porque essa criança ela não foi disciplinada, não buscaram que ela tivesse obediência, que ela tivesse um reconhecimento de autoridade naquele local, e aí com aquela pessoa que tem ali uma responsabilidade sobre ela, e transferir para ela que aquela omissão é amor, né? O amor não tem culpa do erro lá na frente dessa criança quando crescer e fazer o mal, né? Eu amava muito meu filho, protegia, não amava, era omisso, né? Não corrigia, não disciplinava. Então acha que teve amor. Amar é o que, irmãos? O que é que Jesus faz com a gente? O que é que o Espírito Santo faz com a gente? O que é que Deus faz com a gente? Disciplina, corrige, busca que a gente obedeça, que a gente tenha temor. Primeiro é isso, né? E isso vem do amor, né? Não é uma omissão que vem, o amor vem de uma omissão, não. Eu fui omisso porque eu tenho amor, não. Eu sou omisso porque eu sou uma pessoa irresponsável, não é porque eu tenho amor. Agora eu sou uma pessoa que disciplina, eu sou uma pessoa que exorta, eu sou uma pessoa que leva o filho a ter obediência, aí sim, aí é o princípio do amor, né? Porque esse é o resultado que vai ter uma criança lá na frente, é um resultado de um comportamento bom, não ruim. Por quê? Porque ele foi disciplinado, porque ele foi colocado sobre ele uma autoridade que ele tem que obedecer, que ele tem que ter temor, que ele tem que respeitar, né? Então, mas o amor pode ser culpado. Lá na frente da criança ter uma vida errônea, uma vida ruim, né? Sem obediência, o caráter mau. E ali vai acontecer o quê? Uma perda de alma, né? Ou seja, nossos filhos podem perder a salvação por omissão dos pais lá na infância, né? Então, nós queremos a transformação dos nossos filhos, sendo que a gente não traz
um princípio no coração verdadeiramente de amor para com os filhos através dos conceitos da palavra de Deus, né? O amor não pode ser culpado por uma, né, homicidade, irmão, dos pais. Um filho sem disciplina, ele não reconhece o amor. Por isso que Deus disciplina primeiro. Por isso que Deus disciplina. Por que Deus ama? Como é que Deus manifesta o amor para a gente? É na disciplina, na correção, né? É mandando obedecer, é mandando ser obediente, né? Toda vez que ele falava com o povo de Israel, seja obediente, o rebelde receberá a sua correção, a conta vai chegar. Então, assim, esse é o Deus que ama, esse é o Pai que ama, que corrige, que leva o filho à obediência, à disciplina, a mudar o caráter ruim para bom, né? Através da correção. Os filhos, para reconhecer o amor, eles precisam ser disciplinados. Então, irmão, um filho sem disciplina, ele não reconhece o amor, está na palavra de Deus, né? A palavra de Deus fala que o filho indisciplinado, Deus tem ele como bastardo, né? Então, como é que um filho bastardo vai criar amor pela esposa, pelos filhos, né? Vai criar amor pelo seu próximo, que é o segundo mandamento de Deus. Por que ele não gera amor? Por que ele não consegue amar ninguém? Porque ele não recebeu disciplina, ele não recebeu os princípios da palavra de Deus. Então a criação de filhos é isso, e esse mundo está desse jeito por causa disso. Porque as pessoas não têm o amor. Por que a palavra de Deus fala em Apocalipse que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria? Pela negligência da criação, pela negligência, por falta de responsabilidade da criação dos pais, né? Os pais se preocupando com dinheiro, com posse, né? Esquecendo do tempo com a família, do tempo com seus filhos. E aí o que acontece? Não dá prioridade de levar um filho na igreja, dele ser um testemunho vivo dentro de casa, e aí vai criando uma sociedade doente, a sociedade destruída, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Está lá em João 10:10. Amém? Então, como é que as pessoas vão amar se não tem disciplina? As pessoas falam alto na frente dos outros, falam porcaria na frente dos outros, xinga as pessoas na frente dos outros, jovem com 12, com 15 anos, com a atitude de uma mulher prostituta, né? Sem respeitar pessoas idosas, sem respeitar autoridades, sem respeitar professor, sem respeitar pastor, sem respeitar ninguém, né? Então isso é falta de disciplina. Essa pessoa ela não vai gerar amor no coração. Ela não vai amar a Deus, porque ela não conseguiu receber dos seus pais uma direção de testemunho, disciplina da palavra do Senhor, a direção espiritual divina, né? Os filhos, para receber o amor, eles precisam ser disciplinados, né? Obedientes, respeitáveis, criados com limites, sem manhas, né? Criados com bons testemunhos dos pais. Então, filho manhoso já é resultado de uma falta de disciplina, né? Quando você vê um filho muito manhoso, ali é porque a mãe não disciplina. Ela leva ele para a igreja, bota para orar na hora de dormir, lê a palavra para ele, mas não disciplina. Não adianta nada. Não adianta nada, né? Ele vai levar que aqui dali é uma tabela corriqueira do dia, né? Minha mãe daqui a pouco vai botar para rezar, vai botar para orar. Ele tem como algo corriqueiro, como se fosse um cronograma, mas ele não tem. Por quê? Porque ele não é disciplinado, ele não é levado a obedecer, ele não é corrigido, então ele não vai fazer efeito, né? O que faz efeito é a disciplina, né? Para que aí possa ter verdadeiramente ele ter uma consciência que a mãe ama, porque a mãe quer o melhor para ele. É assim que Deus faz com a gente, né? Então, irmãos, os pais que não tiverem esses princípios de Deus em suas vidas vão estar sendo omissos, né? Trazendo risco de morte para os seus filhos, morte espiritual, morte física e morte eterna, que a morte eterna é quando perde a salvação. Amém? Então, irmão, quem ama, disciplina, Deus faz isso com a gente. Quem ama, né, requer obediência, Deus faz isso com a gente. Então, ele ama, né? Quem coloca limites é quem ama. Deus coloca limites no seu povo, na humanidade, nas pessoas, né? Quem ama traz bom testemunho para os seus filhos, para a sua casa, né? Deus, o maior testemunho da terra é os testemunhos de Deus na sua palavra, né? Do próprio Deus, trazendo transformação, trazendo acontecimentos, trazendo promessas realizadas na vida dos profetas, das pessoas,
daqueles que servem verdadeiramente a Ele, do povo de Israel, que quando foram obedientes, Deus operou através de Davi, de Salomão, através de todos eles, Deus foi justo, né, sobre o seu povo. Então Ele deu um grande testemunho. Então Deus quer que a gente, pais e mães, dê grande testemunho dos seus filhos. Se formos negligentes na criação dos filhos, com certeza a conta vai chegar. Então, por que tem hoje filhos matando mãe? Porque a conta chegou. Não teve a disciplina, a correção quando a criança dava birra, quando era birrento, quando era enjoado, porque a criança nasceu com a loucura no coração, assim dizem Provérbios. Se a criança nasce com loucura no coração, tem que ser tirada com a vara da disciplina, a correção. É por isso que os filhos hoje não obedecem os pais, as mães, e eles têm os pais como capacho, não como pai. Por quê? Porque não conseguiram ser disciplinados. Quem não recebe disciplina é bastardo. Quem é bastardo não ama. Vai amar pai? Vai amar mãe? Não. Eles vão fazer os seus bel prazer acontecer. Aí o diabo pega esse pacote todinho, entra e destrói tudo, porque achou brecha nessa negligência dos pais e os filhos receberam essa maldição através da falta da disciplina, Quero falar aqui na domesticação. A domesticação é corrigir, é ensiná-lo, é trazer a correção, criá-los na domesticação do Senhor. Quero deixar só uma pequena aqui iniciação do estudo, que eu vou fazer a oração. Eu estou sendo bem breve hoje, viu? O horário hoje está bem restrito, vou ter que terminar um pouco mais cedo, tá bom? Mas eu quero falar aqui um pouco sobre a administração do filho, Então, o apóstolo Paulo exorta mais criá-los na domesticação do Senhor. Esta é a instrução do que Deus quer que nossos filhos tenham. Em Deuteronômio 6, 4, 9, se você quiser acompanhar aí, amém? Está nos acompanhando aí o seu Carlos, irmã Joelma. Pai do Senhor, seu Carlos, irmã Joelma. Deus abençoe em nome de Jesus. Está sempre nessa batalha, de estarmos orando, glória a Deus, juntamente com o pastor. Eu sou grato pela vida de vocês. Continue nessa fé, amém. Vocês são uma bênção diante do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, em Deuteronômio, é 6, Glória a Deus, 4 ao 9, aí no Velho Testamento. Então, vamos ler aqui o fim da lei e a obediência, que é o tema aqui da palavra, o tema aqui do estudo é criação de filhos, E o que é que falou aqui Deus, diante de Moisés, Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás. Olha isso aqui, irmãos. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, Então tem que intimar os filhos, a obedecer, a ouvir a palavra de Deus, a estar diante da disciplina, da correção. Mas isso a gente vai encontrar onde? Na palavra do Senhor, Nós vamos encontrar instrução para orientar nossos filhos na palavra de Deus, Provérbios, ensina muito a lidar com a família, a lidar com a vida, Então leia Provérbios. Você que não tem costume de ler a Bíblia, comece a ler Provérbios, Comece a ler a palavra de ensinamento, de orientação de Deus, e depois você vai ler os evangelhos, no Novo Testamento, a vida de Jesus, como Jesus ensinou os discípulos, como o apóstolo Paulo ensinou a Timóteo, lá em 1 e 2 Timóteo, a lidar com as cultura, com os falsos profetas, e Apocalipse, que fala da vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja, que é onde está a salvação dos nossos filhos, onde a gente está querendo chegar, Então, irmãos, Moisés está dizendo como os pais de Israel devem ensinar os filhos. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás os teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então Moisés estava aqui dando instrução ao povo que tinha que conduzir os filhos a Deus, criar os filhos para Deus, para a obra de Deus, para as coisas de Deus, para que perpetuasse o Evangelho, a palavra do Senhor, para que o mundo não se corrompa de forma vamos dizer assim, generalizada, que nem está acontecendo nos dias de hoje. Muitas pessoas eram para estar buscando a igreja, nesses dias maus, buscando orar, fazer as campanhas com o pastor, fazer isso, fazer aquilo, mas as pessoas fazem pouco caso, não sei se é esfriamento, se as lutas, mas as lutas, que nem eu acabei de falar, as pessoas geram medo das lutas e não vão atrás daquilo que pode tirar o medo, que eu acabei de falar, que foi Jesus que tirou de Pedro, Mas continuando aqui, para a gente encerrar, porque não vai dar tempo mais, vamos falar aqui do esclarecimento do pastor Jaime Kemp, E no seu livro, Sua Família Pode Ser Melhor, falar a respeito de nossas atitudes com relação aos nossos filhos, Ele é o que eu comentei no começo, Que dali foi eu que escrevi. Então, aqui dali é o que Deus colocou no meu coração para falar para os irmãos da negligência e a falta de disciplina para com os filhos e os princípios da palavra de Deus. Agora vamos entrar um pouquinho aqui também no que está falando aqui a ilustração. Ele nos faz pergunta, aos pais, indagando sobre nossos comportamentos dentro do lar da seguinte forma: o que você faz quando está sentado em sua casa? Você assiste a TV, lê os jornais, toma as refeições, Você aproveita a hora, a refeição para inculcar a palavra na vida da família? Quais são as conversas que vocês têm no momento das refeições? Vocês dão oportunidade para seus filhos compartilharem o que aconteceu na escola? Vocês têm uma horinha de louvor com sua família? Vocês oram juntos? Precisamos, ser criativos e executar os cultos domésticos que estão tão esquecidos, Eu creio que quase ninguém faz mais culto doméstico, E falar nisso, como é que vai reunir a família em cima do sofá? Vai reunir a família em cima de uma televisão, Tem que, irmão, para reunir a família, se não dá durante a semana, no domingo, Bota uma mesa, bota ali, se for 4 cadeiras, se tem mais, bota as cadeiras ao redor da mesa, bota a comida em cima da mesa, todo mundo vai comer ali no domingo, todo mundo conversando, olhando olho a olho, discutindo, sobre, não é discutir, brigar, mas interagir, um para com o outro, para que aquela família se torne forte, se torne conhecedora dos sentimentos uns dos outros de forma sadia, Então está se perdendo esse cultivo de trazer a família a aquela reunião familiar para que haja uma confraternização. Isso o Espírito Santo, ele requer muito das pessoas hoje em dia, que está se perdendo isso, Imagine numa sociedade individualista que nós estamos vivendo. Ele nos ensina que devemos louvar a Deus com nossos filhos, pela criação, pelas paisagens, flores, o lindo pôr do sol, uma viagem ou um passeio se tornar uma grande oportunidade para conversar com os filhos sobre o Deus que faz todas as coisas. Se nós estivermos de antenas ligadas, podemos encontrar milhares de oportunidades para falar com nossos filhos sobre o nosso Deus. Então, falar com os filhos sobre os assuntos seculares, mas falar com os filhos também sobre as suas atitudes, sobre o seu comportamento, e levá-los eles ao conhecimento da palavra de Deus, para que tenham vida e vida em abundância, para que eles sejam entregues,
na mão de Deus, eles possam obedecer e amar a Deus. Amando a Deus, eles vão amar ao seu próximo, né? Vão ser bons filhos, vão ser, né, com problemas, é claro, a diversidade, mas vai ser bom filho, vai ser um bom pastor, vai ser um bom missionário, vai ser um bom professor, vai ser um bom médico, né? Porque eles são direcionados pela disciplina do Senhor, né? E assim veio através das mãos dos seus pais, para trazer essa disciplina, que foi colocado por Deus na vida dos pais e esses filhos como promessa, como bênção, mas também como delegado sobre eles uma missão de cuidá-los, né? No texto que lemos em Deuteronômio 6, Moisés fala que devemos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos também, ao deitarmos, né? Esta é uma hora muito importante em que vocês podem compartilhar com os filhos as alegrias e as necessidades que passou naquele dia. E é a oportunidade que temos de estar orando com eles, ler a Bíblia e agradecer a Deus por tudo que Ele fez, né? Trazer aos filhos a consciência que Deus é o Todo-Poderoso. Toda honra e toda glória é dada a Deus. Aí eles vão começar a olhar para Deus diferente. Eles vão olhar para Deus como Deus, não como uma pessoa qualquer. Talvez neste momento você dê a seguinte desculpa: não tenho tempo para fazer isso. Quero dizer a vocês, pais, que nada pode ser mais importante para do que aproveitar momentos com seus filhos. Nada pode deixar tão ocupado a ponto de não poder cuidá-los, pois eles crescem rapidamente, né? Rápido, né? Demais e vão embora de casa. E quando isso acontece, haverá um grande lamento por ter substituído seus filhos por outras coisas, ainda que seja por causa dos trabalhos da igreja, mas será tarde demais. Para que isso não aconteça, aqui vem um conselho aos pais: arrumem tempo para seus filhos. E Moisés continua: quando nos levantamos de maneira particular, não é uma boa hora para a minha família, mas quem sabe para algumas famílias, e é a melhor hora para comunicar as verdades de Deus. Talvez a hora não seja o fato mais importante, mas que é mais necessário é que sejamos diligentes na instrução dos nossos filhos, né? Então, o mais importante não é o horário que você vai fazer isso, mas que seja feito, né? Então, irmãos, pais, criar filhos não é brincadeiras, é uma tarefa verdadeiramente difícil. Criar filhos não é uma atividade que acontece do dia para a noite. A criação de filhos exige preparação, obediência, consciência da parte dos pais, né? Mas para os que procuram ser fiéis, Deus promete: e quando os filhos forem velhos, não se desviarão dos ensinos da palavra de Deus. Se o mandamento for cumprido, a promessa se realizará. Se não for cumprido, não haverá o cumprimento da promessa. Baseado nos mandamentos de Moisés, quero deixar aqui 3 perguntas de reflexão aos pais. Então, se a gente executar a vontade de Deus na vida dos filhos, a promessa se cumpre, né? E eles vão lembrar de Deus, eles na sua velhice, né? Então, quer dizer, vão estar no princípio de Deus. E se não for executada a vontade de Deus na vida dos filhos, eles não vão amar a Deus. Eles não são disciplinados, eles não são obedientes, eles não são pessoas que têm o temor a Deus e não vão ter temor nem à mulher, aliás, ao pai, à mãe, autoridades. Eles vão ser pessoas bastardas, sem disciplina, né? Então, quem não tem disciplina, não tem amor no coração, não tem direção de nada. Então, isso é a importância de criar os filhos na domesticação do Senhor, na correção, na direção, né? Trazer os filhos à obediência, né? Então, irmãos, eu vou continuar na próxima semana. O nosso amor a Deus tem sido de todo o coração, alma e força, né? Criação dos filhos vai falar disso aqui. O nosso amor a Deus tem sido de todo o coração, alma e força. Se a gente amar a Deus, a gente vai cuidar daquilo que Ele colocou nas nossas mãos com amor e força, né? Por que eu peço sempre que os obreiros amem
a obra de Deus, que os obreiros amem ao seu próximo, que os obreiros façam as coisas para Deus com carinho, não dizendo que é para o pastor, que é para o homem. Por quê? Porque aqui representa o primeiro amor. Amar a Deus acima de tudo isso. Acima do pastor, acima da família, acima de eu mesmo, acima dos meus negócios, é acima de tudo. Se eu não amo a Deus acima disso, isso é mais importante que Deus. Então, a minha vida, ela é importante para mim e eu tenho que cuidar dela para chegar a Deus, para ser salvo. Mas nada de mim que está ao meu redor, que está nas minhas mãos, é mais importante do que Deus. Porque é de lá que vem tudo isso. É de Deus que vem a minha vida, é de Deus que vem a minha casa, é de Deus que vem a solução dos meus problemas, é de Deus que vem a cura, é de Deus que vem o carro, é de Deus que vem a casa, é de Deus que vem o emprego, é de Deus que vem tudo. Então, tudo isso, para mim, é menos importante do que Deus, sendo que tudo isso foi o próprio Deus que deu, né? Ah, pastor, mas o ímpio tem essas coisas, né? Mas foi Deus que deu. Agora, a diferença do ímpio e do servo justo, aquele que foi justificado pelo sangue, que reconheceu Jesus como Salvador, a diferença é saber que vem de Deus, né? Porque tem pessoas que usam as coisas que Deus coloca nas suas mãos, achando que não foi Deus, foi Ele mesmo. E Deus termina provando para ele que não é Ele mesmo, né? De uma certa forma. Que ele depende de Deus. Nem que seja no dia da sua morte, nem que seja no dia do julgamento final, ele vai saber que tudo vem de Deus. Mas graças a Deus, eu e você já estamos sabendo que tudo vem de Deus agora, né? Então vamos ser o quê? Ter um espírito de gratidão, vamos ser grato a Deus por tudo que Ele faz na nossa vida. Esse poucos minutos que a gente conversou aqui, veio de Deus, não é do pastor Jair. Eu não tenho capacidade de fazer nada, mas quem tem o Espírito Santo de Deus, alguma coisa vai ser retido por alguém no seu coração, para que ele possa executar na sua vida com na sua vida com seus filhos, ou com seu neto, com sua neta, ou com o seu sobrinho, vai ser executado lá na frente, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Ela tem o seu alvo a alcançar. Deus nunca anuncia sua palavra para ela voltar de forma vazia. Ela vai sempre executar assim a sua função. A determinação de Deus é que a palavra é penetrável em qualquer coração. O efeito dela é que vai ser feito conforme Deus assim determinar, né? Porque ela tem os seus efeitos. Então, nesta noite, quero fazer mais uma oração, agradecer a Deus por esse pequeno espaço, né, de tempo que nós estamos aqui orando e estamos aqui ministrando sobre filhos, sobre obediência, que também para nós é importante saber disso aqui, porque nós também somos filhos, né? Nós somos filhos de Deus e precisamos ficar atento à sua vontade, para que a gente não pereça e se torne pessoas profanas, bastardos, e deixe de fazer a vontade de Deus, e Deus vai deixar de fazer as coisas boas acontecer na nossa vida, porque a gente está sendo rebeldes, e se a gente não é rebelde, a promessa vai se cumprir. Amém? Então, quero agradecer os irmãos que estão participando dessa live, e que Deus abençoe o seu lar, sua família. Te peço, não tenha medo, fica firme em Deus, tudo isso vai passar. Nós já sabíamos que a pandemia, irmãos, ela não é uma doença como uma gripe, como uma febre amarela, ela não é. É a pandemia, quando fala pandemia, porque é mundial. Se é mundial, é perigosa, perigosíssima, né? Então, por isso que tem gente que me criticou, dizendo que eu era sem fé, pastor sem fé, não queria abrir a igreja. É porque as pessoas não têm noção que é uma pandemia. Ela nunca vai ser nada na terra, nem embaixo da terra, maior do que Deus. Mas Deus manda a gente vigiar, né? Manda a gente estar orando, vigiando, fazendo conforme as autoridades. Está lá em Romanos 13. Obedecer às autoridades, obedecer porque elas são constituídas por Deus. Então, se eu não obedeço à autoridade, eu estou sendo rebelde, estou levando a igreja à rebeldia. Se na igreja a pecar contra Deus, porque quem colocou o governador, o prefeito, o vereador, né, o presidente da república foi Deus. É permissão de Deus, né? Então, nós estamos aqui para orar, para fazer a vontade de Deus, que é orar,
buscar a obediência, né? Levar as pessoas a ser obedientes e deixar Deus fazer. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir neste mundo, que este mundo é do maligno, mas a coordenação do universo é do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, tudo está na mão de Deus, mas Deus mandou a gente orar. Então, vamos orar. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, agradeço por essa rica oportunidade, que o Senhor venha nos livrar do laço dessa enfermidade, a nossa casa, a nossa igreja, a nossa família, a nossa parentela distante. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha acessar este mal em nome de Jesus, que o Senhor venha dissipar esse laço das trevas contra esta nação, que esta nação venha se converter verdadeiramente na Tua presença. Tire essa carnalidade deste mundo, meu Deus, Pai, essas obediências, Deus, de poder essa situação desenfreada deste povo que busca a vaidade, Senhor amado, Deus, de poder desenfreadamente. Em nome de Jesus, Pai, vá de encontro aos lares, marca com o sangue do Cordeiro todos os umbrais dos teus filhos, por este mundo, por esse Brasil afora, os teus servos, livra, Pai, dessa pandemia, a vossa igreja, aqueles que estão nas trevas, que faz parte, Pai querido, do chamado do Senhor, que o Senhor venha trazer, para Deus, poder para a tua presença. Traz as famílias para se assentar à mesa, para almoçar, jantar junto. Traz, Senhor amado, a oração nos lares, uma vida, Pai, regalada de oração, de compromisso com a tua face, Senhor amado, compromisso com o teu nome. Te peço, Pai, que o Senhor venha honrar, Deus, e poder os teus filhos nesta hora, aqueles que estão com medo, que o Senhor venha trazer a paz, lares que estão desesperados, precisando do alimento, precisando do auxílio, Senhor amado, do Senhor. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha liberar uma unção de paz, de equilíbrio, Pai querido, nesses lares e de fé, e juntar com as mãos, Pai, verdadeiramente, Senhor amado, toda esta nação em oração, para que possamos ser livres deste mal e o mundo venha voltar à normalidade diante da questão, Senhor amado, da saúde. Eu te peço, Pai, guarda a Assembleia de Deus, obviamente, pentecostal, guarda a nossa família, guarda a nossa parentela, guarda a nossa casa, guarda a nossa vida diante das tuas mãos, em nome de Jesus. Toma esse estudo sobre os filhos, que os pais possam ter condições de aproveitar esses momentos e estar, Senhor amado, administrando bem a sua casa, para que eles possam discipliná-los, os seus filhos, na direção da palavra do Senhor, para o Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que estão enfermos, que estão passando em adversidade, que estão nos hospitais, que o Senhor libere uma unção de cura. Pai querido, aqueles que estão sofrendo depressão, que o Senhor venha trazer a cura, repreenda esses demônios que oprimem o teu povo, que seja liberada a unção de cura naqueles que estão com a alma abatida, que estão com o coração aflito, Senhor amado, com as garras de Satanás sobre eles, sejam tiradas essas garras de Satanás, pelo poder do sangue de Jesus, seja repreendido todo o mal, no teu filho que está passando esse desejo da morte, desejo de tirar sua vida, esse demônio seja repreendido agora, pelo poder do sangue de Jesus, e o Senhor Jesus entra com seu poder e sua glória. Pai querido, que o Senhor Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Livra esta alma, essas almas, desse laço de morte, que eles venham romper, crescer e buscar a tua presença para a salvação eterna, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus me direcionou para essa oração final, porque eu creio que Deus vai alcançar alguém que está passando por algum problema. Amém? E assim, que Deus abençoe a todos. Amanhã eu vou anunciar no Zap da igreja, amém, como ficará o procedimento daqui para frente, nesses 14 dias de lockdown, aqui em Brasília. Amém? Então, se não der para fazer, provavelmente não vai dar, porque pelo que eu vi ali a notícia, o lockdown entrou, né? E vamos estar todos acasulados, né? E aí vamos estar fazendo a live para que possa alcançar em oração a igreja e a igreja permaneça na sua posição. Amém? Agradeço os irmãos, que Deus abençoe. Fica na paz do Senhor, que Deus abençoe. Quero só deixar aqui, você que quer contribuir com esta obra, amém, participar conosco da contribuição, tem aí no Face da igreja, né, o número da conta da igreja, né, da Assembleia de Deus do Movimento Pentecostal, da Caixa Econômica, Operação 013, que é poupança. Você, pastor, eu quero contribuir com a obra do Senhor na sua igreja,
na Igreja Assembleia de Deus, Avivamento Pentecostal em ADAP. Você entra aí no Face que você vai achar, né, onde você pode contribuir, que é o nome da conta e a agência da igreja. Pastor, eu quero dizimar, mas você precisa ser dizimista na sua igreja. Amém? Se você é crente, já tem sua igreja, você não pode sair dizimando em outras igrejas. Você tem um compromisso com a sua igreja. Amém? Ali com o seu pastor e com Deus. Se você não é dizimista e quer ser dizimista, aí tudo bem. Aí você passa a ser contribuinte, dizimista e ofertante da Assembleia de Deus, Movimento Pentecostal. Se você é dizimista na sua igreja e quer contribuir com a nossa, é uma oferta separada. É uma oferta alçada, que você foi tocado pelo Espírito Santo para ajudar esta obra aqui. Amém? Mas nunca desvie o seu dízimo da sua igreja para outra igreja. A não ser que você não seja participante de nenhuma igreja, tudo bem. Aí pode. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado. Quero dar paz ao Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja em cada coração, que todos digam a nossa fé, a nossa união. Amém. Paz do Senhor para os irmãos, que Deus abençoe, fica na paz, e assim estarei conversando com a igreja pelo WhatsApp amanhã. Amém? Deus abençoe, fica na paz do Senhor. Glória a Deus.